saiu uma manchete, eu não sei se era o UOL, não sei se é Folha, que eu não assino mais jornal. Mas devia ser. Do negócio da mulher do Bolsonaro, que tava lá. Foi ameaçada, que ela mora na Noruega. É, isso aí eu posso falar. Eu escrevi a respeito disso. Então, mas isso aí não era pra ser manchete. Você me desculpa. A manchete não mas é bem relevante. O conteúdo. Não, é melhor. Correspondia sim. Correspondia sim. Tava no meio, trocava tudo. Correspondia sim. É maldoso. Tá registrado no documento de Itamaraty uma acusação que a ex-mulher fez do... Agora, será que o vice-cônsul Itamaraty inventou aquilo? Essa é uma possibilidade. Não, depois ela desmentiu, então, a própria mulher desmentiu. E quem convivia com ela... A mulher não desmentiu nada. Ela fez um vídeo, ela não sabe o que é desmentir, você não entendeu o que estava na reportagem. A reportagem não falou que o Bolsonaro acusou ela, ela veio dizer assim, eu vou desmentir a reportagem, o Bolsonaro jamais me ameaçou. A reportagem não dizia que o Bolsonaro a tinha ameaçado. A reportagem dizia que, o título dizia o quê? Segundo um documento de Itamaraty, ela tinha acusado o Bolsonaro de tê-la ameaçado. Ou seja, ou ela tá mentindo agora, ou o vice-cônsul inventou do nada essa acusação. Não, o que eu digo... Quem conviveu com ela lá atrás, em 2011, a Folha foi atrás dessas pessoas. Quem conviveu com ela na Noruega em 2011 falou sim. Ela falava toda hora que o Bolsonaro tava ameaçando ela. Cara, ela tá em campanha política agora, usando o nome do Bolsonaro. Você acha que ela vai querer queimá-la? É óbvio que ela vai dizer que não acusou nada. Agora, você acha realmente que o vice-cônsul do Brasil na Noruega forjou, inventou uma... Não então, acho que forjou... só tem essas duas opções. Não, mas aí a notícia tá desatualizada. Só tem essas duas opções. Isso, é uma notícia de 2000. Não é nem questão de desatualizada de 2011. Eu digo o seguinte... Veio a público agora. Peraí, o que eu digo é o seguinte, isso aí é pra ser manchete, hein, ô Felipe? Você que é jornalista. Poderia explicar? Bom, primeiro concordando, só para completar aquilo que eu estava falando antes e concordando com uma parte do que o Joel falou antes. Eu acho que ele falou em lideranças, ter essa influência sobre as pessoas se informarem. Eu acho que o problema começa na liderança intelectual. Quando a camada intelectual se corrompe e passa a servir de megafone de interesses políticos e partidários, o exame da verdade, o exame dos fatos fica prejudicado e a população acaba embarcando na onda. A consequência política vem da causa cultural. Então, os governos ruins do Brasil, eles também vieram por falta de senso crítico da camada intelectual e do exame da verdade. Em relação ao caso da manchete da Folha de São Paulo, é o seguinte, existe o documento que fala que houve um relato de ameaça de morte do pai do menor, que no caso era o Jair Bolsonaro, a ex-mulher do Bolsonaro, Ana Cristina Vale. Isso é um telegrama que foi escrito por um embaixador, o Carlos Henrique Cardim, só que não foi ele que ouviu da boca da Ana Cristina Vale, ex-mulher do Bolsonaro, esse relato de que ela teria sido ameaçada de morte por ele. Ele veio a público, na matéria tem a declaração dele, e ele disse que essas informações foram transmitidas pelo então vice-cônsul da Embaixada Brasileira na Noruega, em Oslo, lá na Noruega. O vice-cônsul, ele acabou de ser identificado, é o Matheus Henrique Zoc. Matheus Henrique Zoc. Ele não veio a público em nenhum momento para dizer de onde ele tirou essa informação. E eu conversei hoje de manhã, depois que eu soube o nome desse vice-cônsul, mandei um e-mail para ele, descobri o e-mail dele, fiz contato, ele me deu o telefone da assessoria de imprensa do Itamaraty, me encaminhando para a assessoria de imprensa. Liguei para lá e a assessoria de imprensa deu a entender, porque ficou de me enviar uma nota oficial que ainda não enviou, que ninguém vai se pronunciar sobre o caso até agora. Então, o Matheus Henrique é o vice-cônsul, ele não vai falar. A ex-mulher do Bolsonaro diz agora que ela não fez esse relato e que ela não falou com o vice-cônsul na época. Quem teria falado foi o marido norueguês, pelo telefone, com alguém da Embaixada Brasileira na Noruega, que a gente supõe justamente ser o vice-cônsul, e que ela teria perguntado ao marido norueguês se ele falou alguma coisa sobre a ameaça, e que ele teria dito que não. Então, existem... a informação que baseou a manchete da Folha de São Paulo está registrada num telegrama, só que ela foi obtida, como eu disse, de uma maneira indireta. Então, eu fiz um comentário longo, analisando minuciosamente o caso hoje no Jornal da Manhã, está disponível em Jovem Pan News para quem quiser ver com mais detalhes. Existem 3 hipóteses, que são: a hipótese mais generosa é a ex-mulher do Bolsonaro ter falado a verdade tanto lá atrás quanto agora. Quer dizer, ela não falou em ameaça nenhuma,
houve algum mal entendido ou alguém agiu de má fé e que resultou nesse registro do documento da ameaça. E agora ela diz que não fez, porque ela não fez mesmo, porque teria havido só um mal entendido. Essa é a hipótese generosa. Generosa com ela, né? Não com o Itamaraty. Super pop. Estamos E não com as aqui testemunhas simplesmente- dizendo que ela, de fato, ameaçava isso cotidianamente ali nas conversas dela. Então, essa é a hipótese generosa com ela apenas por especulação lógica, sem qualquer juízo de valor. Outra hipótese é a seguinte, ela teria dito, fica até difícil de cabeça eu fazer toda essa análise minuciosa. Mas Brilhante. eu vou até Não, pegar, tá brilhante. eu vou até Não, pegar o vamos lá. meu texto para ser justo. Então a segunda hipótese é que a ex-mulher do Bolsonaro mentiu anos atrás, no calor da disputa judicial pela guarda do filho de 12 anos, acusando o Bolsonaro, inclusive para pessoas próximas, inclusive para esses brasileiros que conviveram com ela, segundo uma nova matéria da Folha, acusando, portanto, o Bolsonaro de ter feito uma ameaça que ele não fez. Porque como o embaixador registrou nesse telegrama, abro aspas, aduziu ela que tal acusação poderia motivar pedido de asilo político neste país, Noruega. Fecho aspas. Então existe a possibilidade dela ter Ela ter mentido feito isso pra conseguir o sobre asilo. a Isso. ameaça, que ele não ameaçou, e ela ter feito isso para conseguir o asilo. Pra Porque morar na existe Noruega. o motivo, e o motivo está registrado no mesmo telegrama. Então, nesse caso, a Ana Cristina Valle teria mentido também agora ao dizer que não relatou a ameaça, porque na verdade ela relatou mentirosamente uma ameaça que não sofreu. A terceira hipótese é a que a Ana Cristina só mentiu agora ao dizer não ter sofrido a ameaça de Bolsonaro, nem tê-la relatado, mesmo tendo sofrido e relatado. Essa hipótese é a que pega pior para a imagem do Bolsonaro, porque aí ele teria Lógico. ameaçado ela. Então eu vejo, o que eu vejo é uma necessidade de fazer De crer que culpar o essa hipótese Bolsonaro. é a verdadeira. A Eu terceira. não tenho, Não, eu mas não não é isso que tenho. tá Claro que é, discussão. Joel. Você tá Eu fazendo não isso tenho- agora. eu não tenho Eu elementos jamais disponíveis. falei que o Bolsonaro É assim, ameaçou na ninguém. real, sabe Não, o que eu não, penso? de Eu penso forma que Eu não o tô Felipe, acusando por ninguém de exemplo, fazer isso. Estou falando em relação ao debate Ele tá público, colocando os inclusive fatos, na né? internet. A gente então, está os fatos, discutindo, os o que a gente está elementos. discutindo é... Não, Joel, o que eu acho assim, por exemplo, Peraí, deixa eu ele posso dar minha opinião? Não, ele precisa concluir. Ela não terminou. Paulina. Ele não Conclui, concluiu. Felipe, Por favor, conclui, Felipe. Não, só concluindo, é que não existe até o momento, não existem elementos disponíveis para confirmação de que qualquer uma dessas três hipóteses que eu apontei Sim. seja verdadeira. O que é preciso ter em mente é que o relato de uma ameaça é uma coisa, a ameaça em si é outra. Também não existe nenhuma prova de que essa ameaça aconteceu. Até agora a gente não tem nem a gravação de um suposto telefonema em que a Ana Cristina teria dito para o vice-cônsul sobre a ameaça. E eu preciso só colocar aqui, como uma análise mais crítica, que muitas vezes em delação premiada, você tem lá o relato dos delatores, e aí aquelas pessoas envolvidas, amigas do partido e tal, eles sempre falam, o relato do delator não é prova de que houve o crime. O relato é uma coisa, aí você vai lá depois descobrir a prova. Então não dá para tomar o registro terceirizado de um suposto relato da ex-mulher de Bolsonaro como uma comprovação da ameaça do Bolsonaro. São duas coisas diferentes, aí cada um avalia por si. Eu tô aqui Certo, falando, seja, fazendo É uma uma análise fofoca. minuciosa. É uma fofoca. Isso é uma análise. Mas o- aí mas não o- dá, é uma fofoca. não dá São pra várias dizer. possibilidades. Isso é uma fofoca. É uma fofoca, mas ele Uma tá fofoca. colocando os fatos. Eu sei, mas é uma Mas, fofoca. tudo bem. fofoca. Ninguém, Posso falar uma claro, coisa? mas ninguém tá discutindo fofoca. aqui, mas ninguém tá discutindo É pro aqui se o Nelson Bolsonaro Rubens fez falar isso, não é pra a sair no discussão. jornal. Claro. Não sei como é que é o jornal que você Manchete, lê. jornal. Mas Porra, isso- você... O Ah, fato é jornalisticamente relevante Não. que foi veiculado não é que Bolsonaro fez uma ameaça. Ninguém sabe se ele fez Então, ameaça. fofoca. E eu, na verdade, No pessoalmente Telegrama. acredito que ele não fez ameaça nenhuma. Essa história tá com cara de. Enfim. Tá com cara de TV que na mãe, no Fama. calor da briga ali, Ok, acabou denunciando ok, algo. veja. Agora é o seguinte, o fato jornalisticamente relevante não era se o Bolsonaro fez ou não uma ameaça, que isso não está em discussão aqui, isso é impossível de saber pelos dados em jogo. A questão relevante é, ele foi acusado pela ex-mulher de ameaçá-la lá na Noruega, lá atrás? As evidências até agora indicam que sim. Negar isso é dizer. Você conheceu o casal? A Nossa. mulher? Ou Ele? as pessoas E que daí viveram você tá com ela falando estão uma coisa que você mentindo não e conviveu a com o embaixada, casal. ou as pessoas que vivem com ela, que viveram com ela estão Isso, mentindo. são várias Muito possibilidades. complicado. E o Deu erro Itamaraty, até no a gente registro não do sabe documento. o Itamaraty falsificou Não, uma não, coisa. falsificar não, Não, erro. criou- Gente, Pode ou ter erro, cometido erro, um erro. Dito erro. Inventou, né? Existem várias Inventou. possibilidades. Não, até a Muitas vida é um delas erro. não são Esse é uma verdades. invenção. Também. Esse não é digitação, uma invenção. precisa Não, ter é uma um invenção. erro no registro da Uma invenção. ocorrência. Isso. Cada um entende o que quer. É Vocês isso. colocaram todas as hipóteses aqui. Não, cada um não entende o Posso que colocar quer. uma outra? Claro, outra claro. do Eu coloquei as Bolsonaro? hipóteses, porque aí abre margem para discussão em Mas de vários qualquer níveis. forma, Mas tem a enfatizar uma discussão coisa. sobre o caráter Mas jornalístico, quando como se foi fala feita a de Bolsonaro, matéria e só tal. um e minuto. outra Vamos- discussão. Vamos, Só deixa eu outro assunto. último ponto, Daniel. Último ponto, só que fazer o seguinte. Alguém dizer o seguinte, olha, alguém afirma, Bolsonaro jamais ameaçou sua ex-mulher. Isso não desmente ou não nega absolutamente nada do que foi afirmado Não, sim, na matéria porque da o Folha. relato é uma Estamos de coisa acordo e com a isso? ameaça Estamos é de outra acordo com coisa. isso? São Estamos de acordo com questões isso? factuais. Estamos de acordo com isso?
Estamos de acordo com isso. Pô, quer Alguém que eu dizer, o relate uma Bolsonaro, coisa que é alguém acusação dizer o outra. Bolsonaro jamais ameaçou sua ex-mulher, não nega e nem desmente nada do que foi dito na matéria da Folha. Estamos de acordo com isso. Não, mas tem fato aí. Estamos de acordo com isso. Qual é a relevância? Estamos de acordo com isso. Qual Cada é o um vai ter fato? uma De acordo com opinião. isso. Então você tá O de fato acordo. é a mentido, acusação. O que está ela sendo, pode ter tá sendo falado a noticiado verdade. é a ocorrência Mas, dessa... ô, Joel, Mas você eu tá não de sei, acordo a com gente isso? vai O passar Felipe... Não, eu tô perguntando, a matéria da tô Folha, perguntando. e aí é uma Então, outra pronto, análise. Emílio, Eu tô desculpa. perguntando. Por exemplo, Porque só um segundo. Não é opinião, é fato. É O que a fato, gente ele tá perguntando é expôs. fato, meu Deus. Ok, Três estamos fatos. só que discutindo tudo fatos. que é relacionado a um lado ou a outro tem o julgamento do que... Mas não é quem julgamento, é fato, é jornal. É análise e tem as impressões pessoais. Ô, Felipe, teve a história da menina que... De um lado, a galera do contra o Bolsonaro fala que a menina, administradora lá, não sei se da campanha do hashtag ele não, foi espancada por 3 caras do Bolsonaro. A galera do Bolsonaro fala que a menina foi assaltada. Então, muita calma. Acho que a gente tem que respirar e ver exatamente o que aconteceu para depois julgar. Então Exato. fica um fla-flu. É prudência por exemplo. jornalística. Exatamente. O Felipe fez 3 análises. Ele não está dizendo que a 1, a 2 ou a 3 são certas. Por exemplo, teremos a passeata dia 29, hashtag ele não. E dia 30, as pessoas que apoiam o Bolsonaro. Eu já ouvi dizer que tanto de um lado quanto do outro querem ir na passeata para tumultuar. Então tá virando um fla-flu. Black Eu blocs. acho que a gente não pode inflar isso. Eu acho que quando vem ali o título em qualquer jornal ou revista... Tá muito nervosa, Paulo. Eu vou Emílio, fazer mas um é break verdade. agora. Pô, vamos mais uma Mas é pergunta. verdade. Não, não. Boa, Você Paulinha, tem- tá bem, Paulinha? Você Hã? tem que ler o texto. É igual aconteceu Não, mas ela com- foi bem, Eu agora não você sou. foi bem. É Ela preciso colocou ter prudência. ela defende. É verdade. Obrigada, E o Fla-Flu Daniel. começa É a na minha- Primeira camada vez que você foi intelectual. coerente. Agora cala a Muito- boca e vamos pro intervalo. muito Pelo amor obrigada. de Deus. Eu Cala sei. sua boca, pelo Mas amor posso de falar? Deus. Posso falar? Pode. Isso aí é uma conversa que não cola. É o que ele falou, não é? Porque, não, é a mesma coisa. Você chega, é que nem o jogador quebra o pau no campo, aí fala, paz nas torcidas. Por Paz favor, nos você estádios. quebrando o pau nos estádios. O Felipe Você Melo dentro do pedindo campo paz dando nos Felipe, porrada. Felipe, Olha, tem uma paz pergunta, nos uma pergunta, estádios. Felipe. Que história que não cola, Felipe Moura, Emílio. uma pergunta. A Folha, nessa matéria, no seu julgamento, Tanto que defende mentiu? a Folha, meu Deus. Para fazer a análise da Folha, Ela ela precisa afirmou- de mais tempo. Eu fiz lá Você já no fez meu análise, meu programa, caro. Dada a sua por análise. escrito. Briga, Não, é porque briga, a matéria da Folha tem 21 parágrafos. Isso, você analisou E a todos. maneira Na como sua- ela foi construída exige uma análise mais minuciosa. A gente tem tempo para fazer essa análise? Aí é só... Não, o no Emílio seu decidir. juízo, no seu juízo, a matéria mentiu? O que a matéria faz é que Sim ela, ou não? ela Sim ou não? trata... Você quer que ele pense igual você, Joel, pelo amor de saber. Deus. Eu quero- só eu pra não deixar vou dar claro, essa chata. porque isso está sendo usado como uma forma de demonização da própria mídia pela campanha da candidata ali, a deputada estadual, pela campanha do Bolsonaro, usando a Folha mentiu, acusou o Bolsonaro de ter ameaçado a mulher. A Folha acusou o Bolsonaro de ter ameaçado Mas a o mulher. título era A questão não é mentir ou não, é que Mas fala, existem acusaram várias o nuances jornal de e mentir. É preciso fazer uma crítica qualificada. Eu não sou uma mente binária para dizer é sim ou não em relação Seja a o fake seu news. sim, sim, o seu não, não. Pô. Ou quer não. pôr ele O na que parede? existe, É, quer que de ele fato, faça saber. o que existe de fato é que as pessoas usam o termo fake news, e eu estava explicando isso aqui no intervalo, né, para você. As pessoas usam o termo fake news que parece assim que uma notícia é mentirosa. E aí, às vezes, o problema não é que a notícia seja mentirosa. Às vezes, o problema é que existe ou uma meia-verdade ou é uma construção da notícia que dá um impacto diferente Do daquilo que o conteúdo. resto da matéria exatamente. mostra. Então não dá para fazer uma análise binária. Eu tenho colocações a respeito da matéria da Folha, Isso. porque a Ana Cristina Vale aparece para falar, para dizer que não foi ela que passou não foi ela que conversou e tal com o então vice-cônsul, no 20º parágrafo, são 21 parágrafos, no 20º parágrafo da matéria que ela fala isso, numa seção da matéria que é colocada como outro lado. Quando o Ministério Público faz uma denúncia sobre um investigado, por exemplo, aí a imprensa vai lá, publica toda a denúncia, às vezes num dos primeiros parágrafos fala, fulano nega e tal, e lá embaixo bota o outro lado, aí o advogado vem e detalha tudo. No caso da Ana Cristina, ela não é a pessoa acusada. Ela é a pessoa que fez a acusação. Então, o que ela fala sobre aquilo que ela falou no passado é uma coisa importante que eu acho que merecia parte do estar fato, né? no começo da matéria, né? Em algum lugar ali. O telegrama, de fato, ele Pirâmide existe. invertida, chuchu. Agora, ele é, como eu disse, resultado de uma coisa que também não fica claro. Você tem que ir somando as informações que são passadas ao longo da matéria, porque não fica claro que foi escrito por um embaixador que ouviu de um vice-cônsul que teria conversado com a Ana Cristina, sendo que o embaixador não diz exatamente ele conversou, ele teria conversado, e ela diz que não conversou, que quem conversou foi o marido norueguês. E isso não fica claro logo de cara para o leitor.
Então ela produz um impacto e é divulgada de uma maneira que eu não acho jornalisticamente correta. Agora, eu nunca me posicionei contra a notícia de que existe o telegrama. É simplesmente a maneira como é colocado. E, inclusive, na matéria inicial, o vice-cônsul, que seria uma pessoa para tentar esclarecer ou dar uma versão do fato muito importante, fundamental, ele não é sequer identificado. Então eu acho também, sem aqui descartar a hipótese da divulgação, porque isso precisaria de uma análise maior, eu acho também que a imprensa precisa apurar muitas coisas antes de divulgar. Então, assim, o nome do Matheus Henrique Zocchi só veio depois. Na matéria original da Folha, pelo que eu entendi, pelo que eu li, ele não aparecia. E também não ficava claro que ele não vai se pronunciar a respeito. Eu entrei em contato com o Matheus Henrique Zocchi, ele me passou pessoalmente por e-mail os telefones da assessoria, repito, e o Itamaraty ficou de divulgar uma nota mostrando que eles não vão se pronunciar, porque eles não podem, é caso privado, não vão se pronunciar mesmo tendo havido vazamento. E já houve a notícia de que o vazamento está sendo apurado e vai haver um processo disciplinar para punir aquele que vazou. É desagradável porque mexe com a imagem de um candidato a presidente na véspera da eleição e depois não tem o sujeito não pode, por lei, se pronunciar a respeito para esclarecer se falou ou não com a ex-mulher dele. Então, fica mais difícil responder sim ou não quando existem tantas nuances. Concluímos que ex-mulher dá um trabalho. Dá, mas isso Exatamente. Isso é verdade. E briga de marido e mulher Isso é não verdade. necessariamente Agora, interfere na corrida eleitoral. Cada um julga a respeito cá disso. entre é outra nós, categoria. cá entre nós é muito esquisito. Essa manchete foi muito esquisita. Só posso recordar dois eu- fatos. Do quê? Não Eu não lembra faria que matéria assim. surgiu uma Seja história sobre que quem Fernando fosse. Henrique Cardoso também tinha uma filha Surgiu fora do a casamento. filha do Lula. Filha do Lula. Então acho Sempre que isso surge, né? Sempre acontece, né? Mas isso aí é um jornal. Mas Quando acontece. você vai ouvir um jornalista, Tabloide. quando você vai jurar lá, você não fez a faculdade, você nem um É juramento que ela tá fez. em DP ainda ali. Você Eu nem um não juramento fiz o fez. TCC porque tá em eu jogo, tinha abandonou. fobia É melhor, de é melhor. TCC. Você fez faculdade ruim, você vai buscar a verdade. O teu objetivo é levar pra sociedade a verdade, 10. porra. É Mas, isso mas que veja, você veja que espera do interessante, jornalista. Emílio. O Felipe Moura fez uma crítica muito bem qualificada e detalhada. E disse, olha, a colocação de uma informação já está acima, não abaixo. São críticas muito válidas e profundas aí, detalhadas sobre essa matéria da Folha. O que a gente está vendo, o uso político disso que a gente está vendo, é o de demonização direta da imprensa, dizendo esses jornalistas estão mentindo porque eles são contra o Bolsonaro, não sei o quê. Sim, o Joel, que é mas muito o uso também preocupante. existe do outro lado. Sim. Sempre existe. A outra Claro. a campanha da esquerda faz a mesma coisa Então, quando convém. preciso- Então, esse vamos é o, falar isso esse também. é o grande É isso que a gente problema. tava Esse é o discutindo grande antes. perigo. Esse é o grande perigo. Tem a Uma coisa é história uma que vocês crítica estão muito bem focados- embasada sobre uma Claro. matéria de jornal. Outra coisa é o uso político que tem se feito. E essa é a novidade dos nossos tempos. Uma novidade que, na minha opinião, só surgiu e foi possível por causa das redes sociais. Tá Verdade. todo mundo Não, agora Adá, opinando Mas você sobre fala como tudo. se só um lado tivesse certo e o outro tivesse Não, errado. os dois Mas lados tem usam vários isso. lados. Eu falo assim, Não, só essa Paulinha, semana não, vocês estão não, nesse não, fato aí, não. o programa inteiro da Não. mulher que até já passou. Não, Mas Paulinha, essa- não. Já passou? Ontem teve história lá que Da o filho foto, do né? Bolsonaro, o Carlos Bolsonaro, replicou Eu uma me posicionei foto de um artista a favor plástico. da Dá narrativa licença, dele.